Vamos então conhecer a ferramenta Lápis. Clica aqui com o botão esquerdo e arrasta. Veja só. Veja que a borda da tinta é meio que tipo fosse um giz quando você passa no chão. Fica as bordas todo meio dentada. Bom, Ctrl Z aqui. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, e pressionar Shift, veja que aparece um traço. Esse traço eu posso clicar aqui então, ó, eu faço um traço reto. Clicando aqui, fazendo um traço e clicando Ctrl, eu faço um traço em 15 e 15 graus. Shift e Ctrl pressionado. E se eu pressionar Ctrl, eu posso então selecionar a cor de primeiro plano. Ctrl pressionado. O modo normal é opacidade. Veja só aqui, ó. Tenho também aqui o tamanho do lápis, como 58. Olha só como está grande. 478. Deixar aqui 20. E temos também a proporção de tamanhos. Veja que aqui nós temos um círculo, certo? Tirando a proporção de tamanhos, nós podemos tirar tanto como tamanho positivo e proporção de tamanho negativo. No negativo, você veja que o círculo ele vai achatar os lados, certo? Veja só aí. Ó. Já para o lado positivo, ele vai achatar o lado de cima e o lado de baixo. Olha só. Beleza? Aqui colocando em normal. Aqui temos o ângulo. Se eu diminuir aqui o ângulo, deixar negativo, e clicar aqui, veja que não acontece nada. Porque para eu usar o ângulo, eu tenho que ter uma proporção de tamanho. Por exemplo, negativo aqui, e eu quero o ângulo de 124. O que acontece? O que era um círculo ficou no ângulo 124, ou seja, virado para o lado direito. Com o ângulo positivo, ele vai ficar virado para o lado esquerdo. Olha só, negativo, ele... Então, vindo aqui deixando tudo normal, aqui nós temos então agora as dinâmicas. Dinâmicas nós temos várias, então vamos ver aqui algumas. Como uma fader, a fader tapering, certo? Essa fader serve para uma opacidade no início do desenho. Quando a gente clica, ó, veja que ele começa bem suave, fica duro a tinta. E daqui será infinita a tinta, certo? Até onde eu quiser ela será assim dura. Deixa eu tirar aqui. E já se eu vim aqui em opções das dinâmicas, eu tenho a opção de reverter, ou seja, eu começo forte e termino suave, certo? E aqui também nós temos a duração do desvanecimento, ou seja, aqui nós temos um tamanho de 100 pixels. Eu posso colocar para 249, por exemplo, vai durar mais a pincelada. E aqui nós temos pixels, polegadas, milímetros, pontos, picas e porcentagem. Eu vou deixar pixel. E abaixo nós temos o repetir, temos nenhum que dá esse resultado aqui, ó. Se eu colocar onda zigue-zague, veja que eu vou começar duro, terminar suave, começar duro, terminar suave. E assim vai. Clicar Ctrl Z. Já eu aqui na opção onda triangular, nós vamos iniciar forte, acabar fraco, iniciar fraco, começar forte. E assim por diante. Clica, pressiona e arrasta o mouse. Nós também temos aqui a opção de gradiente. Para isso nós temos que alterar a dinâmica. Veja que são várias. Eu vou pegar aqui essa Rocket File, seleção gradiente. E quando eu clicar aqui, ó, veja que vai estar um gradiente preto com branco. Tá certo? Então aqui vamos alterar o gradiente. Clicar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é amarelo, ó. Olha só. Laranja e amarelo. Também temos outras cores. Eu vou tirar aqui, deixar nenhum, repetir. Depois do gradiente, então vamos para
Vou tirar aqui esta, deixar dinâmicas basic, tirar aqui. Tirar aqui também opções das dinâmicas. E vou usar aqui a espalhar. Veja que quando eu clico não acontece nada. Mas quando eu venho aqui em quantidade, veja que é o que acontece. Vários pontos circulares no meu trabalho. Certo? Espalhar serve para isso aqui. Espalhar vários pontos. O pincel. Se eu venho aqui com outro brush, esse retângulo aqui, ó. Olha só, que legal. Certo? Aqui temos então suavizar pinceladas. Eu vou então aqui apagar tudo. Suavizar serve para suavizar as pinceladas aqui, ó. Certo? Vou aqui colocar para isso aqui mesmo. Aqui temos a qualidade. E temos o weight. Veja que agora está bem maior a... Veja que está bem suave a pincelada. Então aqui é suavizar pinceladas e abaixo é incremental. A ferramenta pincel ou pintor é a mesma função que o lápis. Ela é mais suave que o lápis. Por exemplo, aqui tá vendo? Ó, você vai perceber. A ferramenta pincel ela é suave nas bordas, tá vendo? E já o lápis não, é estridente aqui as coisas. Tem um monte de cortes na borda. Bom, aqui elas têm as mesmas opções, modo, opacidade, escolha de brush, tamanho, proporção de tamanhos, ângulo, dinâmicas também as mesmas, opções das dinâmicas, espalhar, visualizar pinceladas e incremental, certo? Não vou ficar aqui muito tempo nela, na ferramenta pincel. E na ferramenta pincel tem o seguinte, nós podemos aqui fazer uma seleção, por exemplo, e pintar só esta seleção, certo? Com a ferramenta pincel ou lápis, eu pinto somente dentro da seleção. Eu passo aqui ó, o pincel para fora e não acontece nada, certo? A não ser que eu venha aqui em seleção e inverter. Aí sim eu vou aqui pintar fora da seleção que eu fiz. Janela não pinta, ó, tá vendo? Só vou pintar aqui agora, porque nós fizemos a inversão da seleção. Vou aqui com o pincel e desenhar aqui algumas coisas. Pronto. E vamos aqui então agora ver a ferramenta borracha. A ferramenta borracha tem as mesmas opções do lápis e do pincel. Nós também podemos escolher aqui o brush, também o tamanho, a proporção de tamanhos e o ângulo. E aqui abaixo nós temos as dinâmicas, opções das dinâmicas, espalhar, suavizar pincelada, margem sólida e anti-borracha. Clicando aqui, ó, veja que eu criei uma camada nova. Se você vir aqui e criar, clicar em OK. E pintei aqui, né? Passei os pincéis aqui. E aqui eu posso vir com a borracha, ó, com a camada selecionada. E veja que eu posso apagar. Certo? Aqui suavidade. Espalhar. Veja aqui, tá vendo? Apagou vários traços dos pincéis. E também temos a margem sólida. Veja que com a margem sólida fica com os pontinhos pontilhados aqui na borda quando passa a borracha. Já com ela sem a margem sólida, normal, certo? E aqui a anti-borracha. Veja que eu pinto. Certo? Então aqui vimos anti-borracha, margem sólida, incremental. Se a gente vir aqui em dinâmicas e selecionar a Fade Tempering, nós vamos também fazer a mesma coisa. Vamos apagar o desenho, mas com um fader. Diminuir aqui o zoom. Vou aqui em opções das dinâmicas. Colocar inverter. Vou aqui então apagar. Ó.
Veja só, coisa legal. Já só vim aqui na imagem de fundo, veja que vai ficar tudo branco, porque eu coloquei o sólido vermelho, certo? Aí fica branco quando eu apagar. Vamos ver agora a ferramenta aerógrafo. E vamos aqui em dinâmicas e tirar, colocar para o básico, basic. E ela, como ali próprio diz na ferramenta, ela pinta com um pincel mais com pressão variável. Ou seja, essa pressão variável é o seguinte, quando eu clico e puxo, ela mostra um pouco que tem uma opacidade. Veja que quando eu clico e mantenho pressionado por um tempo, ela deixa aquele local, o mesmo ponto, com a tinta mais forte, ou seja, ela vai jogando tinta, tipo fosse um piloto. Aqui nós temos também as mesmas opções das outras ferramentas anteriores, só outra opção que tem aqui é a taxa, veja só, aqui fica menor a intensidade da tinta, ó, por exemplo. Eu vou até contar aqui quantos pingos ela dá. 1, 2, 3, 4, 5. Aí se eu colocar aqui 80, 90, ó. 1, 2, 3, 4. Já ficou preto. Mais escuro que esse aqui. Que esse outro. Então aqui é a taxa de tinta. Veja que é bem rápido. E aqui é a fluidez. Veja que agora ó, ele está bem forte a cor. Já no padrão, ele vai estar aqui fluidez 10, que é aquele ali ó, do início. E a taxa de 80, que é quando ele joga tinta. Quando o mouse está parado. Certo? Vou aqui então limpar isso aqui. Tirar. A próxima ferramenta é a ferramenta de tinta. É pintura com estilo de caligrafia, ou seja, não tem aquelas penas de antigamente que tem uma tinta, se você joga o bico da pena dentro da tinta. Pois pronto, a mesma coisa é essa ferramenta. Você pode clicar aí, veja que quanto mais rápido você fizer, mais fino vai ser o desenho. Se tu demorar, veja que vai ser mais forte, vai ter mais tinta no desenho. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Aqui eu posso até diminuir o tamanho. Olha só, vou devagar, mais rápido ela. Aqui nós temos também o ângulo da ferramenta. Abaixo nós temos a sensibilidade. Vou colocar aqui é default. Temos o tamanho da sensibilidade. Vou colocar default aqui, fica um. Veja que é bem mais forte aqui, ó. Ele joga tinta mesmo. E aqui na inclinação, e a velocidade. Veja que está bem grosso agora. Olha só. E aqui abaixo nós temos as formas. Nós temos redonda, se você vier aqui nesse quadradinho e mover, ó, veja que ela vai ficar meio oval. Você pode escolher aqui, pronto. Aqui temos o quadrado, já ele fica um retângulo aqui, ó, pronto. E também temos aqui a outra forma, veja que eu posso editar, ó, certo?